Olá, bom dia! Estou aqui de volta para a gente retomar as nossas aulas não presenciais. E como vocês veem, né? Estou aqui na escola com a máscara e estou aqui, né, gravando para vocês, praticamente sozinha na sala, e vou tirar a máscara por isso, tá bom? Então, vamos retomando aqui as nossas aulas do primeiro bimestre. Nessa semana, nós vamos estar revisando os nossos conteúdos estudados na apostila do volume 1, certo? Então, se você já tiver com ela aí pertinho de você, pode ir folheando à medida que eu vou aqui retomando com vocês, tá bom? Eu espero que todos vocês estejam aí se cuidando, se protegendo, para a gente poder ajudar todo mundo e voltar o mais rápido às aulas físicas, tá bom? Então vamos começar. Hoje, né, eu estou trabalhando com vocês a gramática, a nossa apostila volume 1. E eu quero então fazer, antes de começarmos a apostila do volume 2 na segunda-feira, falar um pouquinho do que nós estudamos no volume 1, para não ficar assim, nossa, já tem tanto tempo que a gente já estudou isso, já esqueci de tudo. A gente tem essa impressão, não é verdade? Então vamos. A gente vai começar aqui pelos gêneros textuais que estudamos neste primeiro bimestre. Nós estudamos bastante, reforçamos bastante o gênero textual, capa de revista. A capa de revista, ele é um gênero que tem linguagem verbal, linguagem não verbal, não é? Trabalha-se muito visual, né? Que tem a imagem central que é condizente com a chamada principal, né? A chamada principal, aquela chamada de maior destaque da edição daquela revista, daquela publicação. E quando a gente bate os olhos, a gente já identifica a chamada principal, porque ela vem com letras diferentes, de tamanho diferente, cores diferentes, né? E aí a imagem ajuda a gente a identificar a chamada principal, porque a imagem não é escolhida, aleatória. A imagem precisa estar, né, conversando, se relacionando com a chamada principal. Além da chamada principal, a gente tem as chamadas secundárias. As chamadas secundárias são, né, disponibilizadas também na capa da revista e são também reportagens que a publicação trará. Caso o leitor não se interesse pela chamada principal, ele vai poder encontrar na revista outras reportagens também interessantes, certo? O nome da revista vem lá centralizado, ou mais à direita, ou mais à esquerda, não é verdade? E sempre, né, também visível, bem destacado. A gente sabe um monte de nome de revista, revista Veja, revista Super Interessante, revista Recreio, Ciência Hoje das Crianças, não é verdade? E outros elementos que a capa de revista precisa trazer, o preço, o código de barra, qual é o mês de publicação, a editora, combinado? Ótimo! E tem muitas pessoas, né, que veem a capa de revista como uma vitrine do que a revista trará. Então ela precisa ser muito bem preparada, muito bem elaborada. Há pessoas especializadas para fazer essa capa de revista, porque o intuito é fazer com que o público-alvo dessa revista a leve para casa, a compre, né? A revista sobrevive dessa venda, então ela precisa ser atrativa, colorida, ser o mais atual, né, naquilo que se propõe. Nós sabemos que existem revistas de moda, de culinária, de ciências, de
reforma de casa, decoração de casa, de carros, não é? E de notícias. Então, a gente precisa, a revista precisa atender o seu público-alvo. Combinado? Tudo bem até aqui? Ótimo. Depois, nós estudamos o texto regulador. O texto regulador é aquele texto que ensina, que instrui. E nós percebemos, quando lemos o texto regulador Carta da Terra para as Crianças, a presença de verbos no imperativo. Não é um comando, não é uma ordem, mas era uma instrução mais enfática, né? Querendo fazer com que o leitor assuma aquela postura, assuma aquele compromisso de zelar pela terra, zelar pelo meio ambiente, pelas pessoas. Então a gente tinha plante, cuide, não desperdice, não é verdade? Ótimo. Na parte de ortografia, nós estudamos a diferença dos sons e da escrita do G e do J. E nós estudávamos lá na apostila viagem com G, viagem com J. Viagem com G é o substantivo. A viagem foi boa. Viagem com J é o verbo. Que eles viajem no fim de semana. Certo? Então, nós estudamos e lá no livro de atividades nós treinamos a escrita do G e do J. Na parte da gramática, nós vimos as frases, os tipos de frases. Existem frases que são nominais, aquelas que não têm verbo, e as frases verbais ou orações, que são aquelas que têm verbos. Exemplos de frases nominais: que dia lindo, bom dia, feliz aniversário. São frases que não possuem verbos. E frases verbais ou orações são aquelas que possuem um verbo ou uma locução verbal. Exemplo: eu comprei balas para a festa. Comprei é verbo. Nesse caso, é uma frase verbal, uma oração. Eu vou viajar no fim de semana. Vou viajar é uma locução verbal. Então, a gente já está diante de frases verbais nesses últimos exemplos que estou citando. Tudo bem? Ótimo. E nós vimos bastante, né? Lá na capa de revista, essas frases, a predominância, na maioria das vezes, de frases nominais, né? E frases curtas, porque a capa da revista, ela não tem como ser gigante, né? Ela precisa atender o seu objetivo, mas ela precisa estar condensada, mais resumida. E vimos os tipos de frases. Há tantos tipos de frases, frases interrogativas, por que você não veio na festa? Frase exclamativa, que calor está fazendo? Frases declarativas, afirmativas, eu estou na escola. Frase declarativa, negativa, eu não farei o trabalho hoje. Declarativa, negativa. Optativa, aquelas que exprimem desejos. Por exemplo, sexto ano, vá com Deus, Deus te acompanhe. São frases optativas, certo? E as frases imperativas podem ser afirmativas ou negativas. Por exemplo, ande de bicicleta, não fume, levante-se, não saia. Tudo bem? Então, revisamos os tipos de frases. Quando a gente estudou as frases, nós percebemos os sintagmas. Os sintagmas são partes significativas da frase. Quando a gente trabalha a frase verbal, a gente consegue separar
nitidamente os dois sintagmas. Sintagma nominal do sintagma verbal. Por exemplo, quando eu escrevo, vou usar um pedaço aqui do quadro para eu me referir ao sintagma. Quando eu digo a professora explicou a lição, eu estou diante de uma frase verbal. Combinado? Então, quando eu vou analisar, separando os sintagmas, eu vou fazer o seguinte: eu olho o verbo. Identificaram aí que o verbo é explicou. Então, eu vou barrar. Quem explicou a lição? A professora. A professora é o que a gente chama de sintagma nominal. É uma parte significativa da frase que tem sentido, mas que não ficou com o verbo. A parte explicou a lição é o que a gente chama de sintagma verbal. E eu falava com vocês, quando a gente analisa assim, dessa forma, separando em dois blocos, a professora, sintagma nominal, também é o sujeito dessa oração, o termo que praticou a oração. Quem explicou? A professora. Qual é a informação que se tem da professora? Qual a ação? Explicar. Explicar a lição é o sintagma verbal, que também corresponde ao predicado da oração. Nós falávamos de núcleos, as palavras mais importantes de cada sintagma. Analisando aqui, a professora, qual é a palavra mais importante? Será que é o a, artigo? Não. A explicou a lição? Não é. A palavra mais importante aqui é professora. A ideia está centrada no termo a, professora. Então, professora é o núcleo do sintagma nominal. Explicou a lição. Qual a palavra mais importante aqui que vai determinar para a gente o que está acontecendo? A mensagem. Explicar é o verbo. Então, explicou é o núcleo do sintagma verbal, certo? Então, o que a gente fez? Nós separamos em dois blocos. A parte que fica sem o verbo, sexto ano, é o que a gente chama de sintagma nominal. E o núcleo é o substantivo, ou em alguns casos, um pronome ou uma palavra substantivada. E explicou a lição é o predicado. E a palavra mais importante é o verbo. Sintagma verbal, que corresponde ao predicado, e o núcleo é o verbo. Combinado? Passando para determinantes. Determinantes são palavras que enriquecem o substantivo, que fazem com que a mensagem se torne mais precisa, mais detalhada. Se eu disser apenas professora explicou a lição, analisando só esse sintagma, eu retirei o a. O a é artigo definido que funciona como determinante do substantivo professora. A professora. Esse a artigo eu chamo de determinante. Determinante. Eu poderia escrever mais coisas para esse substantivo. A professora de língua portuguesa explicou a lição. Se eu pusesse de língua portuguesa, eu estaria especificando que não é uma professora de qualquer disciplina, é a professora de língua portuguesa. Então, o a, artigo que já está aqui, funciona como determinante. E se eu pusesse para cá, de língua portuguesa, eu estaria colocando um outro determinante
para o substantivo professora. Permita-me mais um exemplo, por favor. Eu vou apagar aqui para a gente poder colocar outros exemplos. Só um minuto. Então, quando eu digo assim, a educada e prestativa criança cuida de seus avós. Analisando aqui, sexto ano, vem comigo. Primeiro passo, identificar o verbo. O verbo aqui é cuida, do verbo cuidar. Aí eu vou separar em dois blocos. Quem cuida de seus avós? Olha isso aqui tudo. A educada e prestativa criança. Isso daqui ficou com o verbo? Essa parte, esse bloco ficou com o verbo? Não. É o então que a gente chama de sintagma nominal. A palavra mais importante desse sintagma, que está gigante, é criança. Quem pensou aí? Criança, acertou, é o substantivo. Então, criança é o núcleo do sintagma nominal. O que ficou lá, depois da barra, cuida de seus avós, é o que a gente chama de sintagma verbal. E a palavra mais importante, cuida, é o verbo núcleo do sintagma verbal. O que eu quero nesse exemplo é para mostrar para você o quanto de determinantes que agora eu coloquei nessa oração. A gente tem aqui a é um determinante, vou pôr aqui por cima. A é um determinante porque eu estou me referindo a criança, estou especificando criança. Educada é também um determinante, estou qualificando a criança. Prestativa também é outro determinante. Todos esses determinantes estão se referindo ao termo criança, certo? Eu poderia ter dito apenas criança cuida de seus avós, mas não ficaria tão seca essa frase? Não ficaria assim, sem expressividade? Então, quando a gente coloca a educada, prestativa, a mensagem fica mais completa, mais expressiva, fica melhor ainda de se entender. Combinado? Podem aparecer os determinantes? Sim. Podem ser retirados? Sim. Com eles, a mensagem se transmite melhor? Com certeza. Depois a gente estudou os substantivos. Substantivo é a classe gramatical que dá nome a tudo que existe, tanto a seres vivos, aos lugares, às coisas, aos sentimentos, às lojas, né? Às cidades, aos países, às ações. Tudo que se dá nome é o que a gente chama de substantivo, né? Então, por exemplo, quando eu falo colégio, colégio é um substantivo comum. Quando eu especifico colégio dinâmico, eu já estou colocando um substantivo próprio. Existem vários colégios, mas eu quero especificar que é o colégio dinâmico. Combinado? Então, existem substantivos comuns e próprios, primitivos e derivados, concretos e abstratos, simples e composto e o substantivo coletivo, certo? Então, substantivo simples e composto. Existem substantivos simples, né, que são formados, eles são formados apenas por uma palavra, por exemplo, flor. Mas eu posso fazer substantivo composto.
composto fazendo um outro radical substantivo composto, por exemplo, beija-flor. Se eu falo só moleque, é substantivo simples, mas se eu falo pé de moleque, eu juntei duas palavras, formei um significado totalmente diferente, pé de moleque, que vira um doce. Existem substantivos compostos que são formados por hífen, por exemplo, guarda-roupa, mas há substantivos compostos que são formados sem hífen, por exemplo, passatempo, girassol, não é assim? E nós devemos perceber que eles são formados por duas palavras. A gente tem também os substantivos primitivos e derivados. Substantivos primitivos, um exemplo de primitivo, peixe, peixinho, peixaria, já são esses dois últimos exemplos de substantivos que são derivados. Quando eu falo flor, é um substantivo primitivo, florista, floricultura, já são exemplos de substantivos derivados. O que eu quero deixar bem claro para vocês, que quando o substantivo ele for derivado, não quer dizer que ele terá apenas sufixo. A gente estudou os afixos, prefixo e sufixo. Prefixo é aquele termo, aquele pedacinho da palavra que a gente coloca antes do radical. Por exemplo, antever, eu tinha ver, eu virei antever, eu coloquei, né, um afixo que se chama prefixo. Leal, eu posso fazer desleal. O que eu quero dizer com essa conversa é que às vezes a gente acha que basta colocar sufixo para virar palavra derivada, né? Então, por exemplo, quando eu falo café, aí para fazer um substantivo derivado, a gente coloca cafezal, cafeteira, não é assim? E aqui o que eu estou colocando? Somente sufixos. Isso aqui são palavras derivadas? São. E são derivadas apenas por sufixo. Mas não quer dizer que eu não ache, por exemplo, uma palavra que eu possa fazer derivada colocando um prefixo. Por exemplo, quando eu falo normal, eu vou fazer anormal. Tudo bem? Depois a gente estuda também abstratos e concretos. Substantivos abstratos são todos aqueles que dependem da minha existência para que eles existam, para que eles aconteçam. Dor, fome, saudade, tristeza, são exemplos de substantivos abstratos. Concretos, todos aqueles que não dependem de mim para existir. Mesa, terra, planeta, floresta, né? A gente tem que parar com aquela teoria de que abstrato eu toco, concreto, abstrato eu não toco e concreto eu toco. Tem, né? Eu não posso usar essa regra como única e definitiva, tá certo? Então, substantivos abstratos são aqueles que dependem de mim para existir e os concretos são aqueles que não dependem da minha existência. E também, substantivos concretos são todos aqueles que a gente consegue dar forma. Fada, eu consigo dar forma à fada. Não existe, mas eu dei forma, é um substantivo concreto. Lágrima é um substantivo concreto. Eu sinto a lágrima, eu consigo dar forma à lágrima. Combinado? Também estudamos quanto ao grau. Quanto ao grau diminutivo e aumentativo, nós estudamos na nossa apostila, volume 1, que nem sempre o grau diminutivo indica diminuição de tamanho. E nem que o grau aumentativo indica apenas aumento de tamanho. Quando eu falo assim, nossa, mas o Neymar fez um golaço.
Golaço não é um substantivo que está no grau aumentativo? Só que nesse caso eu quero dizer que foi um gol espetacular, um gol muito bonito, que vai ficar marcado. Agora, quando eu falo diminutivo, aquela mulherzinha, minha vizinha, não quero conversa com ela. Ela tá toda naquela bicicletinha. Vocês sentiram o tom de crítica, de ironia, que agora eu citei, né? Mulherzinha, bicicletinha. Eu não quero dizer que a bicicleta é pequenininha. Eu estou num tom mais pejorativo, mais de crítica, de ironia, né? De falar, aquela bicicleta não é nada disso que ela tá achando. Não é verdade? Paizão, vem cá. Também é uma forma carinhosa de falar com o pai, né? Porque o pai é grandão. E quando eu falo, filhinho, vem cá na mamãe, não é uma forma afetuosa, carinhosa de se referir ao filho? Então, dependendo do contexto, o grau diminutivo e o grau aumentativo não só vão indicar aumento ou diminuição de tamanho. Combinado? E aqui, hiperônimos e hipônimos. Hiperônimos, aquele que abrange todos os elementos. Hiperônimo, roupa. Hipônimos, camisa, calça, short, blusa, casaco. Hiperônimo, o conjunto, fruta. Fruta é hiperônimo. Os elementos desse conjunto, banana, laranja, uva, pêssego. Tudo bem? Lembrou aí? Isso é fácil. E quanto às regras de acentuação? Quanto às regras de acentuação, nós estudamos os monossílabos tônicos, as palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. As palavras que são monossílabas são aquelas que têm apenas uma única sílaba, não é? Monossílabas podem ser átonas e tônicas. A gente vai falar das tônicas porque nós estamos falando daquelas que recebem acento. Para ser monossílabo tônico, ele precisa ter um sentido e, dependendo da terminação, eles serão acentuados. Por exemplo, sol. Sol não tem acento, mas é um monossílabo tônico porque ele carrega um significado. Não é? Sol, mais, paz, né? Paz, o contrário de guerra. Paz são exemplos de monossílabos tônicos que não recebem acento, mas são considerados tônicos porque eles têm um significado. Agora, são átonos de, me, te, né? Esses substantivos que não carregam um significado, que sozinhos, se isolados, ele não tem nenhuma correspondência de significado, eles são átonos, certo? Agora, os tônicos. Nós só vamos acentuar os monossílabos tônicos quando eles terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S. Ajuda aí de casa. Exemplos de monossílabos tônicos. Pé, dó, lá, né? Assim, pá, instrumento lá de carregar terra, são exemplos de monossílabos tônicos que têm acento, porque eles estão dentro da regra. Qual é a regra? Acentuar aqueles que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. Fé, pó, não é assim? Oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que precisam ser pelo menos de sílaba. E a sílaba tônica está na última sílaba. E não são todas as palavras oxítonas que são acentuadas. Por exemplo, aqui na sala de aula eu estou vendo ventilador. Ventilador. A sílaba tônica está onde? No dor, que é a última sílaba. Vou usar um pouquinho do quadro aqui. Então, quando eu falo assim, ventilador, vou usar aqui, esse cantinho aqui. Ventilador. Ventilador. A sílaba tônica não está na última sílaba? Só que não tem acento. Por quê? Para ser acentuado, precisa estar dentro das regras das oxítonas. E para acentuar oxítona, a palavra precisa terminar em A, E, O, seguida ou não de S,
ou terminadas em ou ens. Então, quando eu falo Amapá, sofá, chulé, dominó, essas palavras têm acento. Por quê? Elas estão dentro da regra. Elas terminam em A, terminam em E, terminam em O. Eu poderia falar dominó, eu podia falar dominós. Amém. Parabéns. O que aconteceu? Pode continuar? Não. Problema é da bateria. Tá bom. Ventilador. Não tem acento, mas com essas que eu disse agora, giló, dominó, chulé, tem acento. Amém, parabéns, paroxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. E para serem acentuadas, elas também precisam estar dentro das regras, né? Terminadas em R, N, X, L, PS, ditongo, ão. São muitas, não são? Terminadas em X, tórax, tem acento no tó, porque terminou em X e é penúltima sílaba, né? Então, tórax, tem acento, a sílaba tônica está na penúltima sílaba e eu a acentuei porque ela terminou em X, certo? Fêmur é uma palavra paroxítona e leva acento porque ela terminou em R. Álbum é uma palavra paroxítona, ela leva acento porque ela terminou em podia também ser álbuns. Bíceps, lápis, secretária, contrário, são exemplos de palavras paroxítonas que levam acento. Mas a palavra cadeira é paroxítona, mas ela não leva acento porque não falou nenhuma vez em regra de acentuar paroxítona terminada em A. E por fim, as palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. E são tão poucos os exemplos de palavras proparoxítonas na língua portuguesa que a regra é única. Diz que se a sílaba tônica estiver na posição antepenúltima sílaba, todas levarão acento. Pêssego, rápido, paralelepípedo são exemplos de palavras proparoxítonas, certo? Então era isso. Eu queria, nesse primeiro momento de retomada de aulas EAD, conversar com vocês sobre o que nós estudamos no primeiro bimestre. Deu tempo da gente terminar nosso material, um ou outro exercício que a gente tem aí para corrigir, mas nada que comprometa o nosso volume 1. A partir de agora, né, voltando com essas aulas online, a gente vai estar sempre conversando, seja assim, aula gravada ou aula ao vivo. E vocês podem contar comigo, tirem suas dúvidas. Sentiu dúvida aí, alguma coisa que eu disse? Escreva, guarde, que no próximo momento de aula ao vivo, você pode, com certeza, retirar sua dúvida comigo. Tá bom? Um beijo e até a próxima!